União Europeia não conseguiu chegar a acordo sobre o corte dos fundos de investigação destinados a Israel em resposta à guerra em Gaza. A proposta da Comissão precisava de uma maioria qualificada dos Estados-membros, mas a Alemanha e Itália disseram precisar de mais tempo para analisar o tema. Embora não seja membro da União, Israel tem pleno acesso ao programa de investigação Horizonte Europa enquanto país associado. A Comissão Europeia propôs uma suspensão parcial. This would focus specifically on the European Innovation Council Accelerator under Horizon Europe. What is this exactly? This is the part of the funding program where we fund startups, including Israeli startups, that participate in projects that have a dual-use potential. So disruptive technologies can be drone, can be quantum, can be artificial intelligence. And this is the part that is affected by the Commission's proposed suspension. No âmbito do atual orçamento, as entidades israelitas receberam cerca de 900 milhões de euros do programa Horizonte Europa. E se a medida fosse adotada, Israel perderia 200 milhões de euros em financiamento. Mas a União Europeia também seria afetada. Of course, we always lose. We want to collaborate with third countries, and this is precisely why Horizon Europe is also open to researchers, universities, students from third countries. So, of course, our objective is to collaborate. Now, this decision was taken as a reaction to the review of Article 2 of the EU-Israel Association Agreement, and projects where grant agreements have already been signed will continue. A Comissão acusa Israel de violar as suas obrigações em matéria de direitos humanos, com a ONU a alertar para uma situação de fome catastrófica em Gaza. As autoridades belgas remeteram para o Tribunal Penal Internacional a queixa contra 2 soldados israelitas identificados no festival Tomorrowland. A queixa tinha sido feita pela ONG Hind Hajab, um grupo pró-palestiniano com sede na Bélgica, que acusou os 2 homens por violarem o direito humanitário internacional em Gaza. De acordo com o Ministério Público Federal belga, foram apresentadas 2 queixas no início deste mês contra os 2 soldados israelitas. Na semana passada, a polícia interrogou a dupla sobre as alegações de graves violações humanitárias, baseando-se num artigo do Código do Processo Penal belga que confere aos tribunais jurisdição sobre atos cometidos no estrangeiro que sejam potencialmente regidos por um tratado internacional. Contudo, nesta quarta-feira, o gabinete do procurador disse que tinha decidido remeter as queixas contra os 2 membros do exército israelita para o TPI. As autoridades israelitas não comentaram ainda a decisão dos procuradores belgas, mas Israel sempre afirmou que as suas forças seguem o direito internacional, tentam evitar ferir civis e investigam quaisquer alegações de irregularidades. O presidente ucraniano acusou a Rússia de estar presa em séculos passados. Por videochamada, na conferência dos 50 anos dos acordos de Helsínquia, Zelensky pediu mais sanções contra a economia russa. It's time to confiscate Russian assets, not just freeze them, confiscate them and use them to solve peace, not war. Os acordos de Helsínquia foram assinados durante a Guerra Fria para melhorar as relações entre o Ocidente e o Bloco Soviético. Protagonista do maior conflito militar em 80 anos, Zelensky agradeceu aos Estados Unidos os esforços de cessar fogo. President Trump is truly interested in ending the war, and we have to do everything we can to make sure the United States and Europe act together for security. Na reunião em Helsínquia, o presidente finlandês disse que os países europeus têm de escolher entre 2 opções: liberdade e democracia por um lado, ou uma ordem mundial agressiva promovida pela Rússia por outro. Alexander Stubb acrescentou que uma paz justa e duradoura na Ucrânia é condição necessária para restaurar as relações com Moscovo. Esta semana, Trump reduziu de 50 para 10 a 12 dias o prazo dado a Putin para concordar com uma trégua. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou na quarta-feira que está a planear impor uma tarifa de 25% sobre os produtos da Índia e ainda um imposto adicional devido à importação de petróleo bruto russo. Numa publicação na rede Truth Social, Trump acusou a Índia de comprar a grande maioria do seu equipamento militar à Rússia e de ser o maior comprador de energia russa. O líder norte-americano criticou o que descreveu como as barreiras comerciais extenuantes e detestáveis da Índia.
As sanções contra a Índia surgem no contexto de ameaça de Trump de impor tarifas até 100% aos parceiros comerciais da Rússia, caso o presidente Vladimir Putin não cesse as hostilidades na Ucrânia. De acordo com os meios de comunicação indianos, a Índia depende da Rússia para cerca de 35% das suas importações de petróleo bruto, tendo atingido um pico de importação de 2 anos em junho deste ano. Além disso, importa também cerca de 80 mil milhões de dólares em equipamento militar russo. Depois de 3 dias de desordem em várias províncias de Angola, a capital, Luanda, já começou a regressar à normalidade. Mas as consequências dos tumultos foram muitas. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 1.200 foram detidas, segundo o balanço feito pelas autoridades, numa altura em que já arrancaram os primeiros julgamentos sumários. Os habitantes relatam as dificuldades e os danos registados desde segunda-feira. Estamos aqui com uma dificuldade de táxis, não tem clientes para nós vendermos, todas as lojas estão fechadas. Antes de agir, tem que parar para pensar, porque eles estão a se prejudicar. Só as coisas que eles já destruíram, eles amanhã vão necessitar, tá a ver? Então isso não tem como, eles praticamente estão a se prejudicar ali sozinhos. A greve dos taxistas em Angola, convocada entre segunda e quarta-feira, deu origem a atos de vandalismo e pilhagens em diferentes zonas do país. Nas redes sociais têm circulado vários relatos de como as forças policiais terão recorrido ao uso excessivo da força para conter os desacatos. Portugal poderá não cumprir com as metas europeias para a reciclagem de embalagens este ano. Apesar de um investimento recorde de 95 milhões de euros no sistema, no primeiro semestre de 2025 a reciclagem de embalagens apresenta um crescimento residual de apenas 2%. Nós temos um desempenho do sistema operacional de recolha que está estagnado, um crescimento de 2% não é de todo suficiente para cumprir as novas metas de reciclagem e daí a nossa grande preocupação em chamar a atenção a todos, cadeia de valor, às autoridades, aos municípios e também aos cidadãos, para aumentar a recolha das embalagens, que é o que está, enfim, a falhar para que nós nos coloquemos no caminho certo para o cumprimento das metas de reciclagem europeias. Os dados agora divulgados pela Sociedade Ponto Verde revelam ainda quebras preocupantes no vidro, que ao fim de 6 meses está 1% abaixo do valor homólogo. Há ainda outro material que suscita preocupação, as embalagens de cartão para alimentos líquidos, que registrou um decréscimo de 9%. Até ao final deste ano, o país tem de garantir a recolha seletiva de 65% de todas as embalagens colocadas no mercado. Houve já um Early Warning Report, houve já um aviso às autoridades portuguesas para alterarem um conjunto de aspectos de gestão dos seus resíduos urbanos e, portanto, a Comissão fará o seu caminho e Portugal terá que andar mais depressa, sob pena de se expor, obviamente, a sanções da Comissão, que ninguém quer. Os portugueses também parecem ter consciência da importância da reciclagem, não só pela gestão dos resíduos, mas também para a promoção da economia circular. Acaba por também poder gerar aqui alguns recursos e economizar alguns recursos também naturais, porque acabamos por utilizar produtos, no caso como plástico, e dar outras vidas a esses mesmos utensílios, neste caso o plástico. Nos dias de hoje, com a quantidade de lixo que se produz e cada vez há mais pessoas, então só temos este planeta. Temos que preservá-lo. Faz toda a diferença para o futuro. Estamos a trabalhar para as gerações que vêm a seguir, para os nossos filhos, para os nossos netos. Uma gestão correta, também mais correta e mais limpa do nosso lixo. E também temos a possibilidade de reutilizar certos materiais que não precisamos de criar de novo. Portanto, acho que faz todo sentido. Em 2030 será necessário que cada Estado-membro da União Europeia envie 75% dos seus resíduos para a reciclagem. As novas regras também exigem que os países reduzam o total de resíduos de embalagens per capita em 5% em comparação com 2018. A redução deverá ser de 10% até 2035 e de 15% até 2040. Poderá o modelo dinamarquês de migração vingar em Bruxelas? Durante anos, a Dinamarca foi considerada a ovelha negra da política migratória devido à abordagem muito restritiva do direito de asilo. Mas à medida que o bloco se foi deslocando para a direita, as ideias de Copenhaga ganharam popularidade. São agora aceites pela corrente dominante.
I remember when I started in this post 3 years ago, I was in the GHA Council, and the Austrian minister was the only one who supported these notions back then. And now it seems there's a lot of more countries that have rallied around the notion that we should get democratic control of the migrant flows, and I'm just very, very happy that this is the case. No topo da lista de tarefas surge a externalização. A Dinamarca está a liderar a iniciativa de criação de centros fora do território europeu que possam acolher requerentes de asilo rejeitados. A ideia foi validada pela Comissão Europeia, mas continua a ser afetada por questões financeiras, técnicas e éticas. As organizações humanitárias dizem que a externalização é um desperdício do dinheiro dos contribuintes e provoca sofrimento humano. No meio das críticas, o governo dinamarquês reformulou a narrativa. Argumenta que a linha dura na migração permite aos políticos progressistas irem ao encontro do eleitorado. I believe if you're in a social democratic or workers' party championing especially skilled and unskilled workers, then I believe migration is often a burden for the constituents, and working class communities have taken the largest part of the task of integrating people in local communities and the labor market, and therefore if you're a party that are representing low skilled, low paid people, then you should be quite restrictive around migration. A Dinamarca está agora numa posição privilegiada para promover esta visão por assumir a presidência semestral do Conselho da União Europeia.